Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui gravar pra vocês como que foi engravidar após a minha perda, né? Após o aborto espontâneo. De antemão, eu já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, para você dar um joinha nesse vídeo, para que esse vídeo alcance bastante mamãezinhas e assim possa estar ajudando alguma mamãe que esteja passando por essa situação. E você se inscrevendo aqui no canal, vai ser legal que você vai poder estar por dentro de várias coisas aí que eu vou vir postando aqui no canal. Bom, gente, de antemão, eu quero dizer que eu vou resumir bastante, assim, vou tentar fazer um resumão sobre o que aconteceu comigo para que esse vídeo não fique tão longo, tá bom? Então, o que aconteceu? Eu engravidei 3 meses após meu aborto espontâneo. Foi exatamente 3 meses após o aborto espontâneo. Quando eu e meu esposo decidimos que a gente ia tentar de novo, eu logo engravidei. Foi uma coisa assim muito rápida, sabe? Que a gente nem mesmo a gente esperava. E quando eu descobri que eu estava grávida, o que aconteceu? Quando eu fui iniciar o meu pré-natal, logo na primeira ultrassom, o que me acontece? Eu descubro que eu estava com hematoma subcoriano. Para quem viu o meu vídeo anterior, que é o que eu falo do meu aborto espontâneo, sabe que eu tive também um hematoma subcoriano. Então, nessa segunda gravidez, que foi logo 3 meses depois que eu descobri esse aborto, esse hematoma subcoriano, isso me deixou muito desesperada, porque eu estava me vendo de novo, né, trancada dentro do meu quarto, tendo que fazer repouso, porque eu tive que fazer um repouso, e dessa vez foi um repouso de 1 mês, aplicando o remédio, e eu estava de novo naquela situação da gravidez anterior. Então aquilo me deu um desespero muito grande e confundiu muito a minha cabeça. Porque eu fiquei assim, confusa, sem entender o porquê que eu estava passando por aquilo de novo. E eu estava muito amedrontada, né? A gente se culpa muito, a gente acaba ficando muito amedrontada. E eu tinha acabado de perder um filho, então meu medo era muito grande. Mas tudo bem, fiz o repouso durante 1 mês e depois de 1 mês voltei, fiz a ultrassonografia e levei para minha médica e o hematoma tinha sumido, graças a Deus. O hematoma tinha sumido. Porém, o meu estado psicológico nessa segunda gravidez, ela não estava muito boa, porque o fato de eu estar com hematoma, isso me frustrou muito, né? Isso me deixou muito mal. Então, o tempo todo eu pensava que por ter acontecido esse hematoma, poderia de novo haver um descolamento de placenta, que foi o motivo da perda, né, do Miguel. Se você não viu esse vídeo, vê, que é o que eu falo do meu aborto espontâneo, eu tô explicando lá direitinho. Então, o meu psicológico estava muito abalado. Muito abalada. Aí a minha médica virou pra mim e falou: Cíntia, você precisa ficar calma. Você precisa entender que o que passou, passou, acabou. Essa gravidez que aconteceu isso com você, a sua perda, acabou, não é a mesma que agora. Não vai se repetir. Você precisa parar com esses pensamentos negativos, porque eu tava com muito pensamento negativo, sabe? Porque isso vai só te fazer mal e fazer mal a esse bebê que você está gerando, entendeu? O que passou, passou e agora é vida nova. Então, quando essa doutora me falou isso me deu um estalo, né? E eu resolvi realmente, não, agora é vida nova. E também eu me lembrei que fui eu, Cíntia, que entrei nesse quarto e implorei para Deus, para que Deus me desse a oportunidade de ser mãe de novo. Então, se ele estava me dando uma oportunidade de ser mãe de novo, ele jamais me permitiria passar pelo que eu passei, de novo, pela segunda vez. Por que ele jamais me permitiria passar de novo? Porque eu havia pedido a ele.
Não fui eu que ajoelhei dentro desse quarto e falei, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor me permita engravidar de novo. Mas se o Senhor sabe que não vai ser, que vai acontecer de novo, que vai acontecer alguma coisa que vai interromper minha gravidez, por favor, não me deixe passar por isso de novo. Não fui eu que tive essa conversa. Então, se Deus tinha me permitido, daria tudo certo. Então eu desencanei. Eu literalmente desencanei e levei a gravidez de boa, né? Fiquei bem, comecei a passear, comecei a fazer as coisas tudo tranquilo e a gravidez foi indo de boa. Quando eu estava com 34 semanas, eu tinha uma ultrassom. E aí, nessa ultrassom que eu fui fazer, a doutora foi e me falou assim, olha, o seu bebê tá muito pequenininho, ele tá muito magrinho, ele tá abaixo, né, do peso, né, do tempo. Aí vocês podem até me perguntar assim, nossa, mas você, antes das 34 semanas, você não fez ultrassom, não sabia? Gente, eu fiz a ultrassom, mas nenhuma doutora me falava que o meu bebê estava abaixo do peso. Ninguém nunca me falou nada disso, sabe? A única doutora que chegou pra mim, que foi uma doutora diferente, que eu fiz essa ultrassom de 34 semanas, ela foi a única que virou pra mim e disse que o meu bebê estava abaixo do peso. E isso já me gerou uma preocupação, porque eu fiquei com muito medo que pudesse acontecer dele não chegar ao peso necessário até pelo menos as 37 semanas, né? Porque a gente sabe que da 37 a 40 já tá arriscado de você entrar em trabalho de parto. Então esse era o meu medo, dele não ter o peso suficiente e ele nascer direto para uma UTI, alguma coisa assim. Então isso me assustou bastante. E aí eu levei para minha médica a ultrassom e ela foi e marcou uma nova ultrassom uma semana depois, pra gente ficar acompanhando o peso do bebê, né? Pra ficar tudo direitinho. Aí o que aconteceu? Com 35 semanas eu fui fazer uma nova ultrassom. E aí eu peguei e fui com a minha mãe. A minha mãe, ela mora a 1 hora daqui, aonde eu moro. Eu moro na cidade e a minha mãe mora mais afastada. E ela veio para poder me acompanhar. Aí fui eu, a minha mãe, meu esposo e a minha filha. Só que como a gente estava bem naquele fuzuê da pandemia, né? Foi em março. Então o que que aconteceu? A clínica só estava permitindo entrar um acompanhante. Então a minha mãe entrou comigo para fazer a ultrassom. Quando a gente entrou para fazer essa ultrassom, que eu estava com 35 semanas, aí a médica foi e... gente, a médica, ela era maravilhosa, ela é maravilhosa. Mas nesse dia eu percebi que ela tava bem séria, ela não tava falando nada. Eu até achei estranho tudo, mas não perguntei. Aí ela foi e virou e falou assim, Cíntia, eu preciso que você saia daqui e que você corra para o hospital. Nossa, doutora, mas por quê? O que que aconteceu? Já preocupada, né? Aí ela falou assim, porque você deve ter tido alguma perda de líquido amniótico, né, no caso, porque o seu líquido está muito baixo. Então, eu preciso que você corra para o hospital para poder ver isso, porque é algo grave. E ali eu comecei a chorar, eu entrei em desespero. Por quê? Eu tava com 35 semanas, o meu bebê tava abaixo do peso, eu já tinha sofrido aquele aborto lá atrás. Então, gente, passou um filme na minha cabeça, passou... Eu fiquei desesperada, mas, pois bem, saímos dali da clínica e fomos direto para o hospital. Quando chegou no hospital, eu tive que subir sozinha para emergência, porque como estava na pandemia, não poderia subir acompanhante. O hospital só estava permitindo que subisse um acompanhante para ficar com as mamães, né, que tivessem feito cesarianas, sabe? Porque a cesariana a gente fica debilitado, não consegue fazer muita coisa, então eles permitiam que o acompanhante ficasse, mas também só nas primeiras 24 horas. Depois de 24 horas, esse acompanhante teria que ir embora. Quem teve parto normal nessa época tinha que ficar sozinha. Então eu fui subir para emergência. Quando eu cheguei lá na emergência, eu fui prontamente atendida por um médico maravilhoso. Mal sabia eu que ia ser esse médico que iria fazer meu parto.
nesse mesmo dia, gente. Quando eu cheguei lá, mostrei a ultrassom pra ele. E aí ele foi e falou assim, deita aí pra gente fazer um toque pra ver se o colo do útero, como que tá a situação. Perguntou se eu havia tido algum sangramento, se eu havia escorrido líquido em mim, mas também lá na ultrassonografia, a doutora também perguntou e não tinha escorrido nada, eu não senti líquido nenhum sair. Só se foi despercebido, mas eu realmente não senti. E aí ele foi, fez o exame de toque em mim e meu colo do útero estava fechado direitinho. E aí ele foi e chegou à conclusão que, na verdade, eu não tinha perdido líquido. É que, na verdade, eu não estava produzindo mais o líquido amniótico, entendeu? Eu não deveria estar mais produzindo. Então ele virou para mim e falou assim, olha, você vai ter que ficar internada aqui. Hoje eu vou deixar você no soro. Quer dizer, ele falou assim, você vai fazer um exame ali agora e depois desse exame eu vou deixar você no soro, você vai passar a noite no soro, bebe bastante água, que amanhã de manhã a gente vai fazer uma nova ultrassom para ver se o seu líquido voltou ao normal ou subiu um pouquinho. Tudo bem. Aí eu fui para emergência, mas aí antes de eu ir me internar na enfermaria, eu desci de elevador para pegar a minha mochila que estava com a minha mãe e com o meu esposo lá embaixo e também fui dizer para eles que eu teria que ficar internada, né? Porque eles não sabiam de nada, meu celular tava até com eles lá, então eu fui pegar tudo. E subi de novo, fui direto pra enfermaria. Quando eu cheguei lá, eles me pediram pra deitar e fazer aquele exame, o cardiotoco. O cardiotoco é um exame que o bebê, ele precisa mexer nesse exame, né? É pra ouvir o coração do bebê, mas o bebê precisa mexer. E quem já fez o cardiotoco sabe que o normal é o bebê mexer rápido, né? Porque aquilo ali é para provocar o bebê mesmo, então ele mexe rápido. Gente, o meu bebê não mexia de jeito nenhum, não mexia de maneira alguma. Aí as médicas até veio perto de mim e falou assim, nossa, mas seu bebê não mexe muito não, porque o seu exame tá horrível. Aí eu falei, não, ele mexe muito, só que ele tinha mania de, ele não ficava chutando a barriga, ele chutava lá embaixo, sabe? Doía pra caramba. Ele chutava lá embaixo, ele tinha essa mania. Aí eu falei isso pra elas, mas ele não mexeu no cardiotoco. Gente, eu fiquei a tarde inteira, de 1h pouca da tarde até as 5 horas da tarde, fazendo cardiotoco. Toda hora repetia. Tem uma impressora assim que vai imprimindo, né, o coraçãozinho do bebê, tudinho. Toda hora elas tiravam aquela impressão, né, e jogava no lixo, amassava e jogava fora. Vão repetir o exame. Aí me virava de lado, me virava para um outro, catucava minha barriga para ver se o bebê reagia e nada. Quando deu umas 5 horas, mais ou menos, eu me lembro, porque eu tava com meu celular na mão, aí ela foi e me tirou desse exame do cardiotoco e me botou sentada. Mas nisso, enquanto eu tava fazendo esse exame, esse médico que me internou, toda hora ele passava. Ele não falava comigo não, mas ele passava, toda hora eu via ele passando. Aí elas me botaram sentada lá, só que eu tava com muita vontade de fazer xixi. Aí eu chamei uma enfermeira e falei assim, olha, eu tô com muita vontade de fazer xixi, será que tem como ir no banheiro? Ela falou assim, tem sim, vem aqui. Aí quando eu fui pra ir no banheiro, ela foi e falou assim, aproveita e já põe essa roupa aqui. É aqueles roupão que quando interna a pessoa, sabe? Que vai operar. Ela falou assim, já põe isso daí. Eu entrei no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer e coloquei o roupão por cima do vestido que eu tava. Eu não ia tirar o vestido, ficar pelada só com aquilo. Eu pensei assim, agora eles vão me internar, que internar eu já tava, né? Vão botar o soro em mim e eu vou ficar com esse roupão aqui a noite toda. Tá. Aí nisso eu abri a porta do banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, já vi as 3 enfermeiras em cima de mim. Aí falou assim, nossa, mas você botou o roupão por cima do vestido. Não era pra botar por cima do vestido. Tira esse vestido. Tira a calcinha, você tem que ficar pelado. Você vai fazer uma cesariana de emergência agora. Gente, elas falaram assim mesmo pra mim. Aí quando elas falaram assim pra mim que eu ia fazer uma cesariana de emergência naquela hora, eu fiquei desesperada, eu perdi o chão, eu literalmente perdi o chão. Eu comecei a chorar, chorei muito, peguei e virei pra elas e falei assim, é mentira, para de mentir pra mim, por que vocês estão mentindo pra mim? Eu falei assim pra elas, gente, sério, eu falei, as mulheres poderiam ter me dado um estouro, mas eu falei, mas eu tava desesperada, eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, uma tremedeira, assim, imensa.
Por que que eu fiquei desesperada? Porque eu sabia que o meu bebê era um bebê que estava abaixo do peso. Ele precisava ficar mais um tempo na barriga para ganhar o peso certinho. Ele estava com 1,780 kg, tá? Então, eu sabia que ele precisava ganhar um peso melhor, né? O certo para poder ele não sair de lá e não ficar internado numa UTI, entendeu? Então, eu tava com muito medo. E aí elas falaram assim, fica calma e liga pro seu acompanhante, porque você vai precisar de um acompanhante porque essa foi cesariana, né? Aí eu fui, liguei pro meu esposo e falei, amor, pelo amor de Deus. Eu liguei chorando pra ele. Eu vou fazer uma cesariana de emergência agora. Aí ele foi e falou assim, mas tá tudo bem? Eu falei assim, não, não tem nada bem. Eu chorando a beça. Aí eu falei, tá, não tem nada bem, eles vão tirar o bebê, não é a hora do bebê sair, amor. Gente, muito desesperada. Aí as enfermeiras foi e puxou o telefone da minha mão, né? Porque eu tava fazendo um escândalo. Desligou. E aí eu fui andando com uma abraçada comigo. Tadinha, ela foi até maravilhosa, assim, porque eu senti que ela ficou com pena de mim, sabe? Ela me abraçou e a gente foi andando pra sala do centro cirúrgico. Quando eu cheguei na sala do centro cirúrgico, gente, a equipe estava toda pronta. Só faltava eu. Anestesista, a pediatria, o médico que ia fazer o parto. Tava todo mundo lá. Só faltava eu. Aí quando eu cheguei, eu tava chorando muito. E eu tremia muito. Gente, eu tremia igual vara-verde. Eu fiquei até com vergonha, porque eu não conseguia parar de tremer. Quando eles me botaram sentado, que eles botam sentado assim, né, pra poder tomar anestesia aqui, pra fazer a cesárea, anestesia aqui nas costas, né? Eu não conseguia parar de tremer, então eu fiquei até meio envergonhada. Aí a enfermeira foi e pediu um médico para me explicar o que estava acontecendo, porque eu estava muito desesperada, ela ficou preocupada comigo. Aí o médico veio e falou, olha, Cíntia, a gente vai fazer o seu parto hoje, porque o seu bebê está em sofrimento fetal. Então a gente precisa fazer o seu parto para tirar o bebê. Aí quando ele falou aquilo que eu fui entender o que estava acontecendo. Então eu me desesperei mais. Me desesperei mais. Foram assim as piores horas da minha, uma das piores horas da minha vida, né? Essa cesariana que pra mim demorou horrores. Eu passei a cesariana toda acordada, chorando e orando o tempo todo, pedindo a Deus. Eu cheguei a pedir a Deus. Eu cheguei a pedir a Deus que desse saúde pro meu filho e que se precisasse que tirasse de mim, mas que desse para o meu filho a saúde, porque eu não aguentaria perder ele, não aguentaria passar por tudo que eu passei de novo, só que eu tava passando de uma maneira diferente. Então eu passei a cesariana toda assim. Eu passei mal, eu vomitei no meio da cesariana. Olha, foi assim horrível, foi extremamente horrível. Eu fiquei acordada, eu parecia que eu tava sentindo tudo, mas eu não sentia dor, lógico, por causa da anestesia, mas parecia que eu tava sentindo tudo, né? Foi horrível. E aí, de repente, eu ouço o chorinho dele. Aí, quando eu ouvi o chorinho dele, foi que eu me acalmei mais um pouquinho. Aí, a médica trouxe aqui do meu lado, assim, gente, era muito pequenininho. As perninhas dele era isso daqui, ó, as perninhas. Os bracinhos também era isso daqui. Muito magrinho, muito pequenininho. Mas o rostinho, a coisa mais linda, mais meiguinha, mais fofinha do mundo. Aí eu lembro que eu olhei pra ele e eu falei assim, nossa, que lindo! Aí a médica foi e falou assim, olha, mãe, agora a gente vai levar ele ali, vamos avaliar e eu já volto pra falar com você. Mas só de eu ter visto ele chorando, só de eu ter visto que ele estava vivo, eu já fiquei um pouco mais tranquila, né? Porém, eu ainda não estava tranquila porque eu queria que ela me falasse o que iria acontecer. Eu sabia que ela estava avaliando o bebê. E aí eu lembro que o anestesista veio porque eu tava tão desesperada e ele fez carinho na minha cabeça assim. Aí ele foi e falou assim: "Olha, o seu bebê é um guerreiro, porque tinha que ser hoje. Coitado, tinha que ser hoje", ele falou assim. O sofrimento dele tava grande. E ali eu fui e agradeci a Deus, porque eu vi que, apesar de eu estar passando por aquilo, uma cesariana de emergência, sem planejar, tudo fugiu do meu controle, né? Digamos assim. O Senhor, querendo ou não, ele estava no controle, porque era o único dia que tinha
para tirar o meu filho de mim com vida. Era nesse dia 25 de março. Se passasse mais um dia, se passasse mais algumas horas, eu iria estar perdendo eles de novo. Aí a médica foi e voltou, enquanto eu tava lá ainda sendo fechada na cesariana, e me falou: olha, a gente vai levar o seu bebê pra UI, ele vai ficar na UI, mas ele está bem, ele não nasceu cansado, ele não precisa de oxigênio, ele não precisa de nada, ele só vai ficar lá para ele ganhar peso. Quando ele tiver com 2 quilos, aí ele pode ter alta da UI. Ela me explicou, eu entendi. E na minha cabeça eu achei que esses 2 quilos, né, ele ganharia rápido, porque afinal ele tinha nascido com 1,780 kg. Então, para 2 quilos falta pouco. Eu achei que seria rápido. E aí ela levou ele e eu continuei ali com eles terminando a cesariana. Quando terminou a cesariana, o médico veio e falou diretamente com meu esposo, né? Meu esposo estava muito assustado lá fora, ele já tinha chegado já no hospital. Ele estava com a minha mochila, vocês lembram que eu falei para vocês que eu subi com uma bolsa, que eu fui lá embaixo pegar a bolsa com o meu marido e com a minha mãe? Então, quando eu subi para emergência, eu subi com a minha bolsa, né? Então, quando meu esposo chegou lá, a enfermeira foi e falou assim: toma aqui, esse aqui é a mochila dela. Aí ele logo pensou o pior, né? Porque ele foi também, levou a bolsa do bebê, que eu tinha arrumado tudo, gente, com o maior carinho. Eu tinha separado todos os kits de maternidade, tava tudo bonitinho, tudo cheirosinho. Ele tinha levado, e aí ela falou assim: não, não vai usar isso agora não, nem precisa trazer, não sei nem pra que você trouxe. Falou assim pra ele. Era uma ignorante, sempre tem uma ignorante, né, gente? Então, meu esposo ficou meio assim: meu Deus, aconteceu alguma coisa, Cíntia, deve ter acontecido uma coisa com ela, o bebê, não sei o que aconteceu. Ele ficou bem nervoso, ele falou. E até no outro dia, né, a enfermeira falou comigo: olha, o teu esposo tava um nervoso, ele andava para um lado para o outro, ele tava desesperado lá na sala de espera. Mas enfim, aí a médica chegou para ele e falou: olha, seu bebê vai para UI, porque nasceu abaixo do peso, mostrou o bebezinho do meu esposo e levou o bebezinho para UI. E falou para meu esposo que eu estava terminando a cesariana e falou dos riscos que tinham acontecido comigo. Falou para ele que teve que ter a cesariana de emergência devido ao bebê estar com sofrimento fetal, né? E também que no meio da cesariana, o meu bebê, o Luquinhas, fez mecônio, que se chama o nome, né? Ele fez cocô dentro de mim, gente, para falar o verbo normal. E o que acontece? Não pode, porque isso é muito perigoso. Depois vocês pesquisam, vocês olham, é muito perigoso, muito perigoso. Então, eu estava correndo risco e o meu bebê, principalmente meu bebê, estava correndo risco. Então, era para ser feita a cesariana, sabe? Porque ele fez esse mecônio dentro de mim. Então, era para ter sido feita. Gente, e aí depois da cesariana, eles foram, me botaram na maca e me levaram pro quarto, né? Quando me levou pro quarto, eu logo vi a minha mãe vindo, porque quando eu liguei pro meu esposo imediatamente ligou pra minha mãe, lógico. E a minha mãe veio correndo, porque ela ficou... Não queria esperar notícia em casa, né, gente? Qualquer mãe, ela quer estar do lado do... Eu sou mãe e quero estar do lado dos meus filhos. E minha mãe queria estar do meu lado. E ela veio correndo. Então, ela ficou comigo ali. E no outro dia, aí minto, ela até desceu, porque a gente estava no andar de cima e a UI é no andar de baixo. E aí ela desceu, foi lá, conseguiu tirar uma foto do Luquinhas dentro da incubadora e trouxe para mim ver e também para mandar, né, pro meu esposo, pro avô. Enfim, quando ela foi lá ver o Luquinhas na incubadora, ele não tava com aparelho nenhum. Ele só tava com a sonda, né, para amamentar, porque como ele era muito magrinho, então ele não tinha muita força. Então ele tinha que mamar pela sonda, né? Era só isso que ele tava, não tinha mais nada. Ele tava na incubadora só porque é como se fosse a barriga da mãe, né? E aí eu passei a noite ali, no outro dia eu fui conhecer ele.
E eu me lembro que quando eu entrei naquela UI pela primeira vez, eles botam touca na gente, bota luva, a gente bota roupão, não pode entrar de sapato aberto, né? E aí tapa até o pé, bota tudo. Quando eu entrei naquela UI, que eu vi aqueles bebezinho, uma porção de bebezinho. E aí o meu bebezinho tava no leito 1, que eu cheguei perto, que eu olhei pra elezinho dentro da incubadora. Gente, era tão pequenininho, tão magrinho. Mas quando eu olhei pra ele assim, eu agradeci tanto a Deus por ele ter me permitido passar por tudo aquilo, mas que o meu bebezinho tava ali, sabe, vivo. Mas eu queria tanto pegar ele no colo e eu não podia pegar. Gente, eu tô chorando porque aí já entra numa outra questão. Que só as mamãezinhas que são mães de UI, mães de UTI, vão entender. É muito triste a gente querer pegar o nosso bebê no colo e a gente não pode pegar porque a gente simplesmente tem medo de arrancar eles de dentro da UTI, da UTI da incubadora e que algo aconteça. A gente olha para aquele serzinho pequenininho, magrinho, tão indefeso e a gente se sente culpada. Eu me senti muito culpada quando eu vi ele tão magrinho. Eu achei que a culpa era minha, que eu não tinha me alimentado direito. A minha cabeça passou tantas coisas na minha cabeça, eu me culpei o tempo inteiro. Eu falava que a culpa era minha. E na verdade não era, porque eu tinha me alimentado direito, só que naquele momento eu não queria saber disso, entende? Então, quando eu vi ele ali, eu chorei muito e é muito ruim, porque você passa a não ser, a, a viver a maternidade em si, sabe? Muito ruim, e é muito ruim porque você passa a não viver a maternidade de fato, sabe? Quando você tá ali, porque você não pode trocar uma fralda, você não, às vezes, no meu caso ali, eu não podia pegar ele, eu não podia amamentar ele, porque eu tinha que esperar ele ficar mais fortinho para poder ele mamar no peito. E quando trocar fralda, eram as enfermeiras que vêm e trocam. Então você passa a ser telespectador da sua própria maternidade, sabe? Você passa a ser telespectador dos próprios cuidados do seu filho. E a gente sabe que quando nasce um bebezinho, nosso filho, tudo que a gente mais quer é cuidar, é dar amor, é dar carinho. E quando a gente acaba sendo mãe de UI, mãe de UTI, a gente sente um pouco essa distância, sabe? Mas ao mesmo tempo eu me senti muito grata porque eu já havia perdido um filho. Então, melhor do que você perder é você estar com ele ali e ter a esperança que tudo vai ficar bem, sabe? E realmente tudo ficou bem. Ele ficou internado por 40 dias. Depois de 40 dias eu pude enfim trazer meu bebê para casa. E foi maravilhoso. Hoje ele já tá com 8 meses e é a alegria da nossa família, é a alegria da nossa casa. Muito bagunceiro, esperto, ai, gostosinho, gordo, gente. Ele tá uma bolota. Ele tá muito gordinho, muito gordinho. Sabe aquele bolo fofo? Pois é, parece ele. Uma delícia. Então, querendo ou não, a gente teve um final feliz. E foi isso meu relato que eu venho contar para vocês sobre a minha gravidez pós o aborto espontâneo, né? Mais para frente eu posso também gravar um vídeo já contando como que foi a experiência, né? Minha, o que eu passei, os medos que eu passei, as dificuldades que eu passei, como eu enfrentei tudo nesses 40 dias que meu filho se encontrou internado na UI.
porque eu vou te falar uma coisa, cada dia que chega lá é uma surpresa. Cada graminha que ganha é uma vitória, cada graminha que perde é um choro, sabe? Então é terrível. A gente vai do céu até embaixo, sabe? A gente vai lá em cima e volta. É assim, é em constante movimento. Então, eu posso gravar um vídeo separado contando como que foi enfrentar tudo isso lá na UI e tá dividindo para vocês. Então é isso. Eu espero que de alguma forma esse vídeo aqui possa chegar na pessoa certa, na pessoa que Deus quer que chegue, né? Porque nós, mamães, quando passamos por uma perda, a gente fica muito fragilizada, a gente se culpa muito e a gente tem muito medo. Então eu quero te falar que se você passou por um aborto espontâneo, parecido com o meu, ou diferente, ou pior, eu acho que na verdade não existe nem pior, nem mais fácil, é tudo igual. Mas você que passou, eu só quero Eu só vim aqui gravar esse vídeo para te mostrar que há esperança para a árvore cortada. Há esperança e logo após a tempestade vem o arco-íris, sabe? E foi exatamente o que aconteceu comigo, sabe? Eu passei por uma tempestade profunda, muito dolorida, mas o meu arco-íris veio. E tá aqui hoje, a coisa mais linda, mais maravilhosa. Então não desista dos seus sonhos. Não desista. Eu tô aqui para te falar, eu sou prova viva, não desista. Enfrenta todos os seus medos. Nós, mamães, que somos mães de anjo, né, que na verdade somos obrigadas a ser mãe de anjo, nós acabamos sendo escolhidas, né, para ser mãe de anjo. Nós somos mães muito fortes, nós somos vitoriosas, tá? Bota isso na sua cabeça. E você é uma mulher tão forte que mesmo depois de tudo que você passou, você quer engravidar de novo. Mesmo sem saber o final, mesmo sem saber se vai se repetir, mesmo sem saber se vai dar certo ou não, você quer engravidar de novo. E eu falo isso pra você, sabe por causa de quê? Porque foi assim comigo. Então eu espero mesmo do fundo do meu coração que tenha te ajudado, tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Tchau, tchau.